Nesse módulo, vamos analisar as características da profissão, da carreira do arquiteto, da vida profissional do arquiteto. Será que existe crise? Será que o país está em crise? Será que os arquitetos estão em crise? Quais são as saídas para essa suposta crise? Vamos analisar por que é que o arquiteto tem dificuldade em se estabelecer no mercado, em se firmar na profissão, e o que é que pode ser feito a esse respeito. A análise começa pelo próprio nome do curso. O nome oficial é Gerenciamento de Escritórios, de Projeto e Construção. Quando eu digo de projeto, entenda-se arquitetura, engenharia, design, decoração, paisagismo e todas as outras profissões que trabalham com ideias, que trazem as coisas do plano das ideias para a construção, conforme já foi explicado no primeiro módulo desse curso. Agora, o importante é destacar que chama-se Gerenciamento de Escritórios e Carreiras. Por quê? Porque não há como separar o escritório, o ambiente físico ou virtual onde o arquiteto trabalha da sua carreira. O escritório só existe porque existe uma carreira, e a carreira precisa, por sua vez, do escritório para que vá para frente. Outra observação importante é que há escritórios de projeto e construção. Por que eu digo isso? O motivo é muito simples. É muito difícil, aqui no Brasil, um arquiteto ou qualquer projetista viver apenas de fazer o projeto. No Brasil não se valoriza o planejamento. E o projeto faz parte do planejamento. Então fica muito difícil você conseguir manter uma carreira estável ao longo dos anos, criar uma família, montar um capital suficiente para a sua aposentadoria fazendo só projetos. Há muitos anos eu já percebi que o dinheiro está na obra, na execução das coisas, e não exatamente no planejamento. O planejamento, o projeto, uma coisa que a gente faz, tem tanto valor que a gente faz para a gente mesmo. Dificilmente as outras pessoas dão valor a isso. Então, o melhor é a gente fazer para a gente mesmo, construir para a gente mesmo, planejar para nós mesmos. Agora, se você não gosta de construir, se você não tem condições de construir, você não pode deixar a oportunidade ir embora. Arrume um parceiro que gosta de construir. Arrume um sócio que gosta de construir. Faça parceria com uma construtora. Faça qualquer coisa, mas não deixe que o cliente vá embora sem que você faça a construção. Porque se você fizer só o projeto e não construir, o cliente vai achar alguém que construa. E provavelmente, se esse cliente for construir uma outra vez, não vai procurar quem fez o projeto, vai procurar sim quem fez a construção. Então você vai perder, além do dinheiro, o próprio cliente. O que é então que acontece com a profissão do arquiteto e do engenheiro, designer, decorador e paisagista? Eu faço a seguinte afirmação. O trabalho do projetista de espaços, que seria esse engenheiro, arquiteto, designer, etc., o trabalho do projetista de espaços vem sendo continuamente depreciado pela sociedade brasileira. Isso é uma constatação de um fato. A pergunta que cabe aqui é o seguinte: de quem é a culpa por essa situação? Será que a culpa é da crise? Será que o Brasil está em crise? Vamos analisar essa questão. Segundo o dicionário Michaelis, temos algumas definições de crise. Primeiro, conjuntura desfavorável, situação anormal e grave, conflito, tensão, transtorno, crise internacional, crise do sistema monetário, episódio que se caracteriza pela presença de circunstâncias de difícil superação. Mais adiante, momento
em que se deve decidir se um assunto ou o segmento de uma ação deve ser levado adiante. Estado em que a dúvida, a incerteza e o declínio se sobrepõem, temporariamente ou não, ao que estava estabelecido como ordem econômica, ideológica, política, etc. Ausência ou deficiência de algo, carência, escassez. Momento de transição entre uma fase de prosperidade e outra de depressão, ou vice-versa. Bom, se analisarmos por esse ângulo, segundo o dicionário Michaelis, realmente o Brasil está numa crise. A observação que eu faço é o seguinte: pelo menos nos últimos 30 anos, eu ouço falar que o Brasil está em crise. Ou seja, como a crise virou uma situação permanente no Brasil, então nós estamos em crise, sim, mas essa é uma condição normal. A questão toda é a gente aprender a nos portar, aprender a nos conduzir nessa situação de crise permanente. O que fazer numa crise? Vamos lembrar que crise também é sinônimo de mudança, de novas oportunidades. Quem souber enxergar primeiro as novas oportunidades vai se sair melhor. Às vezes, basta mudar a maneira de ver as coisas para que a gente consiga tomar novos caminhos. Uma coisa é certa: quando alguém não nos contrata para determinado trabalho, geralmente o problema não foi o preço, é uma outra coisa. A maior dificuldade dos jovens arquitetos, daqueles que estão começando na profissão, é justamente formar uma clientela, é conseguir novos clientes. Nesse processo de sair em busca de cliente, de tentar conquistar novos caminhos, geralmente a queixa que eu mais escuto é que existe uma guerra de preço no mercado. Que por mais barato que o arquiteto ofereça o seu serviço, sempre vai aparecer alguém que vai fazer mais barato ou até mesmo de graça. O que eu tenho a dizer é o seguinte: normalmente, quando alguém não nos contrata para fazer um serviço, o problema não é o preço. O preço é só a desculpa. É muito mais fácil para um possível cliente do arquiteto dizer que não vai contratar o arquiteto porque o preço dele está um pouquinho acima. O seu preço não está bom. É mais fácil falar isso. O correto seria falar: olha, não vou te contratar porque eu não gostei do seu trabalho. Não vou te contratar porque não houve empatia entre nós. Eu não simpatizei com você. Eu não gostei da sua atitude. Se o cliente vai enveredar por esse caminho, ele vai ter que ficar se justificando, se explicando, ou até entrar em um caminho perigoso, que é o de preconceito ou de injustiça. Então, para evitar esse tipo de coisa, é mais fácil falar: olha, eu não vou te contratar por causa que o seu preço está um pouco alto. Não vai adiantar você baixar o preço. Não é esse o problema. Vamos analisar essa situação. O programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, da TV Globo, em 27 de junho de 2016, apresentou o caso de um chaveiro. Ele reclamava que trabalhava corretamente, mas tinha dificuldade em conseguir clientes. Será que existe alguma semelhança deste caso com o dos arquitetos e designers? Vamos assistir a esse vídeo e fazer uma análise. A dúvida de hoje vem do Rio de Janeiro. O Iderval Pires é chaveiro há 26 anos e se especializou em fechaduras de carros. Montou uma oficina móvel, tem tudo legalizado.
mas está enfrentando a concorrência de gente não formalizada. O que fazer para enfrentar esse problema? Olá, meu nome é Iderval, sou chaveiro há 26 anos, nos quais nos últimos 16 anos só mexo com automóveis. Procuro sempre me aperfeiçoar na parte das chaves codificadas, investindo em tecnologia, equipamentos de última geração e materiais de qualidade. Ultimamente eu tenho encontrado uma dificuldade muito grande em acompanhar o valor de mercado, em vista que tem concorrentes cobrando de 40% a 50% mais barato do que o mesmo serviço que eu faço. E a pergunta é, como lidar com essa situação? Nós conversamos com o consultor Sebastião Oliveira. Ele diz que muitos empresários sofrem com a concorrência de gente que não emite nota fiscal. A concorrência que ele está falando, sem dúvida nenhuma, é uma concorrência desleal e injusta, mas é com ela que a gente vai ter que lidar. Essa é uma situação muito delicada e a chave, com o perdão do trocadilho, para o Iderval lidar bem com essa situação é primeiro ele entender que o negócio dele está ligado à conveniência, à urgência, ao atendimento e ao serviço, e não necessariamente à chave. Uma outra alternativa para você, Iderval, é tentar buscar mercados em que talvez o seu concorrente tenha dificuldade em entrar. Por exemplo, quando você atua com uma rede de frotas, com uma empresa que tem um conjunto de carros, é provável que essa empresa vai exigir de você a sua nota fiscal, o seu profissionalismo, né? Características e serviços que esses seus concorrentes talvez não tenham condições de oferecer. Por fim, Iderval, eu te diria, tente até o último instante fugir da guerra de preços, porque isso não tem fim. Se você abaixar o preço em 20%, talvez eles abaixem mais 10%, talvez você depois abaixe mais 5% e todos vocês vão perder. A situação aqui, então, é a seguinte. É um chaveiro especializado em carros. Ele estava sofrendo concorrência de gente não formalizada. O chaveiro alega que ele sempre procurou se aperfeiçoar e usa materiais de qualidade. E ele tem dificuldade para acompanhar os preços de mercado, pois existem concorrentes cobrando de 40% a 50% mais barato. A pergunta que cabe aqui é, como lidar com essa situação? Aí o consultor alegou o seguinte, muitos empresários sofrem com gente que não emite nota fiscal. É uma concorrência desleal e injusta, mas é com ela que temos que lidar. A chave para lidar com a situação é entender que o negócio dele está à conveniência, atendimento e no serviço, e não necessariamente na chave. Ele precisa buscar mercados onde seu concorrente tem dificuldade em entrar. Por exemplo, uma rede de frotas, ou seja, trabalhar com pessoa jurídica. E ele precisa tentar até o último instante fugir da guerra de preços, porque essa guerra não tem fim. Por mais barato que ele cobre, sempre vai aparecer alguém que vai cobrar mais barato. E aí, você consegue ver alguma similaridade, alguma semelhança com o caso dos arquitetos, engenheiros e designers? Eu penso que o problema não é necessariamente da crise. Existe sim uma situação de mudança no Brasil, mas essa condição é permanente. E a questão de preço, ela existe sim, mas não é um fator determinante. Você tem que fixar melhor, mas é no seu serviço, na conveniência para o cliente. E captar as necessidades dele e saber oferecer uma solução de acordo com o que ele está precisando. Outra questão que eu percebo é que os arquitetos e designers e outros profissionais de projeto não conseguem entender qual é a situação do mercado, qual é a sua função no mercado. Eles são formados para pensar que eles são uma coisa, mas na realidade o que eles são é uma outra coisa.
existe uma dualidade, existe uma falta de entendimento na real função social e função econômica do arquiteto. Vamos analisar um texto do Montaner, onde isso fica mais claro. Segundo Montaner, no livro Arquitetura e Política, que faz parte da bibliografia desse curso, ele diz o seguinte: existe uma contraposição entre o modelo universitário para formar elites e o processo de democratização do acesso à universidade. Os arquitetos sofrem com um falso pertencimento a um grupo de excelência, que trabalha para os mais favorecidos e cuja atuação para os outros, ou seja, o resto da população, é sempre assistencial e a partir de instâncias superiores. Para ser um arquiteto reconhecido e publicado na mídia, terá que ser fiel aos poderosos e ir adaptando, com falsidade, as mensagens que a mídia e os grupos de pressão tendem a promover em seu próprio benefício. E, principalmente, o que ele quer dizer é isso aqui, olha. É de vital importância desmascarar aqueles que, dedicados a integrar-se em seu papel de servidores do poder e dos interesses imobiliários, recorrem à impostura, à hipocrisia e aos falsos argumentos para justificar-se, utilizando alegações falsas e alheias à realidade das obras, como a beleza plástica, sustentabilidade, socialização e a vanguarda. Os arquitetos deveriam reconhecer abertamente que sua obra entra numa lógica de controle e domínio, de exploração e especulação, e que estão a serviço dos poderosos. Colocando em outras palavras, o que o Montaner está querendo dizer é que o arquiteto se considera muito importante. Ele quer ser um Niemeyer, ele quer ser um Paulo Mendes da Rocha. Mas nem todos conseguem ter uma função assim tão importante ou tão vistosa na sociedade e na mídia. O arquiteto deveria reconhecer que ele é uma pequena engrenagem num mecanismo muito maior, uma máquina muito maior do que a sua função. Entendendo essa situação, talvez ele consiga melhorar sua performance profissional. Existe um outro texto que coloca essa situação sobre um outro ângulo. Vamos analisar. Quais são os tipos de arquiteto? Esse texto foi retirado da minha dissertação de mestrado e foi feita com base no livro O Círculo Privilegiado, do Gary Stevens, que também faz parte da bibliografia desse curso. Então eu digo o seguinte: são dois tipos de profissional que não deveriam ser confundidos. Ou seja, um tipo é o arquiteto pleno, criador de espaços funcionais, socialmente engajados e artisticamente elaborados, que fazem a concepção dos projetos. E um segundo tipo são os profissionais que tornam essas criações realidade, a partir da ideia original, por estarem mais às voltas com as tarefas necessárias para a construção em si dos edifícios, geralmente usando o CAD, ao invés de discutirem o que essas obras representam em termos sociais e simbólicos. O Gary Stevens está, então, dividindo os arquitetos em dois grandes grupos. Aqueles que exercem uma função social, analisam o valor simbólico das obras, eles têm poder para controlar vários aspectos como a estética, a funcionalidade do imóvel. E um outro grupo, que são os arquitetos que tornam essas obras realidade. Ou seja, o primeiro grupo
é o que tem a ideia do que vai ser feito. Ele que vende essa ideia para um poderoso qualquer, pode ser um político, um grande empresário, que vai realizar a obra. Mas, para que este arquiteto consiga tornar realidade essa ideia, ele precisa de outros arquitetos que vão detalhar essa obra, vão fazer o trabalho de CAD, vão fazer o trabalho de detalhamento e tudo mais necessário para gerar um projeto que viabilize a construção dessa edificação. Então, nem todo mundo vai ser um Niemeyer, mas a faculdade nos forma os arquitetos para que eles sejam um arquiteto tipo Niemeyer, que tem seu ateliê e é reconhecido pelas suas grandes ideias, pelo seu papel social. Só que nem todos, eu diria até apenas uma pequena minoria, consegue chegar nesse nível de reconhecimento. A grande maioria dos arquitetos vai ficar mesmo na função secundária, na função de tornar realidade essas obras. Eles vão se tornar uma pequena parte no sistema de produção de edificações, trabalhando geralmente em construtoras, se ele tiver emprego, ou se ele for um arquiteto autônomo, ele vai trabalhar para clientes, pequenos clientes geralmente, que vão impor eles mesmos os seus valores em cima do arquiteto, que vai ter simplesmente a função de transformar aquelas ideias dos seus contratantes numa edificação, numa realidade, sem ter oportunidade de impor os seus próprios valores a esses clientes. A boa nova é que isso não desmerece em nada o trabalho do arquiteto. O arquiteto é um profissional. Ele está ali para fazer o melhor que ele pode. Se o cliente não lhe dá essa abertura, não dá a oportunidade, a culpa não é do arquiteto, a culpa é do contratante, é do cliente. É da própria estrutura da sociedade que não permite que o arquiteto execute a sua profissão como deveria ser. Isso não significa, então, que haverá menos oportunidades. O arquiteto não deve se sentir rebaixado ou desmerecido por causa dessa situação. A situação do mercado é essa. A gente precisa achar uma solução de acordo, que permita a nossa sobrevivência, permita a nossa realização profissional, dentro do que for possível. Dentre todo o universo de profissionais que estão no mercado, tentando exercer sua profissão, vai ter um número muito maior de arquitetos que pertencem ao grupo daqueles que não vão conseguir impor seus valores, ou seja, que vão apenas cuidar da execução dos espaços que os grandes arquitetos ou os grandes incorporadores vão impor em seus produtos. Mas, mesmo no meio desse grande grupo de profissionais tentando se levantar, conseguir seu espaço no mercado, ainda vai existir muitas dificuldades, muitos elementos que vão dificultar a sua ascensão profissional. Esse assunto também foi analisado no livro O Ciclo Privilegiado, do Gary Stevens. Veja só. Em relação à ascensão profissional, o Gary Stevens fala o seguinte: um outro método de evitar a ascensão dos mais jovens é a criação de um espaço de refúgio, um lugar em que se possa colocar os recém-chegados, de modo a evitar que ascendam nas hierarquias das empresas. Acredito que seja essa a função do projeto assistido por computador. O CAD tem permitido que as firmas ancorem o excesso de recém-formados em frente das máquinas e, subrepeticiamente, lhes negue a escalada para níveis mais altos pela criação de novos e disfarçados patamares na carreira, nas quais um arrefecimento da divisão de trabalho entre os operadores de CAD e os demais acaba por relegar os primeiros a um caminho que nunca irá conduzi-los a níveis de gerência.
Para muita gente, arquiteto é basicamente um sinônimo para desenhista. Aliás, muita gente confunde o trabalho do arquiteto, achando que o arquiteto faz desenho, como se o projeto fosse apenas o desenho, e não uma representação de todo um trabalho que foi feito até chegar naquela forma. O que o Carl Stevens está falando é que nas empresas usam o CAD, o desenho por computador, como uma das ferramentas para evitar que os arquitetos melhorem na carreira, que eles ascendam a níveis mais altos de poder dentro das empresas. Mas, dentro das faculdades, somos levados a pensar que o CAD é uma coisa extremamente importante na profissão do arquiteto. Isso não é verdade. O CAD é uma das ferramentas que o arquiteto deve conhecer, mas não necessariamente ele deve saber desenhar no CAD, porque existe gente mais barata no mercado para fazer esses desenhos. O arquiteto que quer ser bem-sucedido deve, na verdade, se concentrar naquilo que ele é bom, naquilo que ele foi formado para fazer. Ele tem que ser realmente um grande arquiteto, não um reles desenhista. Existem muitas outras coisas, muitos outros temas que são discutidos na faculdade. E outros que não são discutidos, mas que, quando o profissional vai para o mercado iniciar sua vida profissional, ele vai acabar se deparando com várias discussões que não existem dentro do meio acadêmico e, muitas vezes, nem dentro dos próprios grupos de arquiteto. Vejamos alguns deles. Aqui estão mais algumas perguntas, algumas questões básicas que não são respondidas, muito menos discutidas na faculdade. O que significa exatamente ser um arquiteto? O que faz um arquiteto? Como o arquiteto é remunerado? Onde o arquiteto consegue seus clientes? Quanto deve cobrar um arquiteto? O que fazer para ser reconhecido? O que fazer para ser bem-sucedido? Devo abrir uma empresa ou não? Essas perguntas todas vão ser respondidas nesse nosso curso. Mas, vamos nos ater à última questão. Devo ou não abrir uma empresa? Isso diz respeito também ao fato da pessoa trabalhar como empregado, como autônomo ou como empresário. A esse respeito, eu tenho uma posição bem firmada. Eu acho que nós somos todos autônomos. Mesmo que a gente trabalhe empregado, a gente deve se considerar autônomo. Ou, numa evolução, um empresário, o dono de um escritório de arquitetura e construção. Veja um resumo desse pensamento. No Brasil, um profissional com mais de 40 anos de idade é considerado velho e defasado. Se ele estiver empregado, vai ser demitido, porque seu salário estará acima da média. O empregador vai preferir alguém mais novo e ganhando menos, bem menos. Se escapar do caso anterior, isto é, se ele ainda estiver empregado, ele vai ser demitido, porque tem muita experiência e conhecimento da empresa, e passa a ser uma ameaça para seus superiores imediatos, e até mesmo para o dono da empresa. Uma vez demitido, não vai conseguir emprego, porque estaria abaixando o seu salário, e também porque tem tanta experiência e conhecimento que poderá ameaçar o cargo dos seus superiores. Como não consegue emprego, mas continua precisando de dinheiro para viver, vai acabar tendo que trabalhar como autônomo, atendendo clientes avulsos. Só que um autônomo não monta uma clientela de uma hora para outra. Isso leva tempo, geralmente alguns anos. Ora, se é para um dia acabar trabalhando como autônomo, então é melhor começar o quanto antes a montar sua carteira de clientes. Por isso,
Mesmo que esteja empregado, aconselha-se a ir, no ritmo que der, a desenvolver a sua carreira como autônomo. Um dia, essa carreira pode ser necessária e poderá ser a salvação financeira do profissional, nem que seja para trabalhar como hobby depois da aposentadoria. Quem trabalha como empregado também tem cliente, e no caso é o seu próprio patrão. Então, de uma forma ou de outra, sempre que a gente analisa, acabamos chegando à conclusão de que nós somos autônomos. Trabalhamos para nossos clientes. O arquiteto vive de prestar serviços para os seus clientes. A evolução natural de um autônomo é abrir um negócio, abrir uma empresa. Ele precisa, aliás, encarar o seu serviço como autônomo com olhos de empresário, para ganhar dinheiro. É muito diferente de um artista, que trabalha pela arte, não porque ele precisa de dinheiro. O arquiteto é artista, sim, mas também ele é um técnico e, mais do que isso, se ele vive da sua profissão, ele precisa ser um empresário. Precisa saber valorizar o que ele faz, precisa saber cobrar um valor justo pelo que ele faz. Essa é mais uma das questões que vamos discutir a seguir, nos próximos módulos do curso.